fui iniciada por você no xamanismo, né? Enfim, cheguei lá por uma amiga e conheci as práticas, a sua tradição, uma tradição Ojibwe, e eu queria que você conversasse com a gente, porque você é brasileira, né? E os Ojibwe estão tão longe. Como que aconteceu esse encontro? Uhum. Como que isso... Muito engraçado isso, porque quando criança em Manaus, onde eu cresci, né, meus pais são amazonenses, eu não gostava de índio americano, não, viu? Nunca gostei de filme de cowboy, chorava quando eles morriam, então eu achava mais interessante os nossos amazônicos. Embora os nossos amazônicos tenham, na cidade de Manaus, onde eu cresci, na época tinha 350 mil habitantes, hoje tem mais de 2 milhões, então não é a mesma cidade que eu conheci nos anos 60, 70. Os nativos que chegavam à cidade eram muito bêbados na rua, caíam, né? Assim, estavam muito longe da sua alma por tudo que passaram. E as mulheres que eu conhecia eram todas empregadas domésticas ou elas ajudavam nas escolas, né? Eu cresci indo a uma escola católica. Então, esse exemplo também para mim não era assim o mais positivo, mas eu sentia dentro de mim alguma coisa, um interesse, né? Embora eu tenha sido criada para ser branca, sendo de tradição nativa, quer dizer, o meu sangue é nativo, meu pai é Mura, minha avó Mura, então assim, é, quanto mais puderam me embranquecer para me proteger de uma sub-raça que é como é vista as tradições nativas em muitos lugares no Amazonas, principalmente em Manaus, nas cidades grandes, né? Então isso para mim foi muito, muito quer dizer, quando criança você não tem muito o que escolher. Sua mãe manda para uma escola, você aprende ali aquela filosofia. Eu gostava muito de rezar, sempre gostei muito do misticismo, era muito orientada pelos meus sonhos, muito místicos, né? E eu sinto que isso daí já mostrava esse meu lado religioso, né? Naturalmente religioso, místico, mas quando eu tinha por volta de 21 anos, quando eu me separei do meu primeiro marido, passando por um trauma muito grande, isso aí tem muitos estudos sobre isso. Quando a gente passa por um trauma muito grande, a gente se afasta ainda mais da alma. Então, ao invés da gente se aproximar dela, a gente se afasta ainda mais da alma. E nisso eu busquei muitas saídas, né? Algumas positivas, outras nem tanto, como se eu estivesse procurando a liberdade, a felicidade, o bem-estar, e eu não conseguia achar, até que eu encontrei uma senhora branca do Canadá, falava inglês do Canadá, num congresso. O congresso era Tecnologias do Sagrado, pela psicologia transpessoal no Amazonas. Então, eu chego em casa um dia, né, nessa busca de encontrar minha alma, encontrei um psicólogo, e esse psicólogo me falou que tinha vindo ao Brasil porque ia para esse congresso. Aí eu fiquei sabendo do congresso, era em Manaus, eu podia pagar muito menos porque podia apresentar o endereço da minha mãe, que mora em Manaus. E aí eu chego em casa e disse, Ian, meu marido, né? Eu vou levar nossa filha, que tinha 1 ano, comigo para Manaus e vou fazer esse congresso que eu estou sentindo que é onde eu devo estar. Minha mãe ia poder ficar com a minha filha, não era tão longe do hotel que ia ter o congresso. E um dia, nesse congresso, eu voltava sempre para casa, porque o congresso num hotel de 5 estrelas, imaginem que o almoço não era menos do que US$ 25, que para mim na época era impossível. Eu ia para casa e nesse dia resolvi ficar lá. Então, ao invés de comer, não tinha sanduíche, não tinha nada, eu fui para uma biblioteca e nessa biblioteca eu encontrei uns poucos dólares no chão, tipo uns 5, US$ 10 em US$ 1, US$ 2 no chão. E aí fiquei com aquele dinheiro na mão, levantando assim, e apareceu uma senhora, que era a Kelly Van Hout, a canadense, né? E procurando o dinheiro dela que tinha caído da mão. Aí ela falou: Você achou?
Aí eu falei assim, é seu? Ela falou, não, é seu, você que achou, mas era meu. Ela falou. Eu falei, ah, legal, agora eu acho que eu posso comer, porque eu estava querendo comer e não tinha dinheiro. Aí ela ia para o restaurante, porque ela estava hospedada num hotel, que é um hotel 5 estrelas, assim, maravilhoso em Manaus. E eu subornei o rapaz da entrada, que pegava os tickets, né, para a gente entrar para o almoço, e com aqueles US$ 10 eu botei no bolso dele e ele me deixou entrar naquele almoço que custava no mínimo US$ 25, né? E ali, assim, através dela, a gente foi ficando amiga e através dela eu conheci mais tanta gente interessante, entre outros o Michael Harner com a esposa dele, que é do xamanismo, né? Ele que trouxe o xamanismo para o mundo ocidental. Ele viveu entre os Navajo, ele viveu também entre os indígenas da América do Sul e ele transformou os métodos xamânicos que ele tinha aprendido em uma escola que hoje é divulgada no mundo inteiro, né? A escola Michael Hanna, da Califórnia, já falecido esse senhor. Então eu conheci ele, conheci o Ramadás, conheci o Stanislau Grof, né? Da Transpessoal. Era um congresso da Transpessoal, como eu falei, e conheci, vamos dizer assim, a nata, né? E eu sempre com a Kelly, e a Kelly muito voltada com essa questão do indígena. Ela disse, eu vim para esse congresso em Manaus que eu queria conhecer os Yanomami. Eu falei, eu acho que aqui você não vai encontrar Yanomami, não. Mas nós tínhamos uma amiga, Baré, né? A Celina, que trabalhava com a Coiabe, e ela tinha um trabalho muito bonito com os Yanomami. Apresentei a Kelly, e ela trouxe umas cestarias Yanomami para vender. Então a Kelly, na hora, conseguiu uma mesa, que para conseguir aquela mesa tinha que ter pago não sei quantos dólares, foi assim um absurdo. Eu sei que em 2 dias ela conseguiu US$ 800, vendendo o que uma cesta era 5, ela vendeu por US$ 50. Eu sei que conseguiu uma verba para ajudar a Celina a montar um livro para os Yanomami, na língua Yanomami, né? Então, a Kelly se sentiu muito ajudada por mim e me convidou para ir para o Canadá. Bom, falei de novo com meu marido, filho pequeno, né? Vou para o Canadá e se essa mulher não for tudo isso que ela está falando que é, eu cheguei no Canadá, ela me apresentou essa tradição, Ojibwe, que, como ela falou assim, branca, né? E porque todos os brancos lá vêm de algum lugar na Europa, ela vinha da Escócia. O mais próximo, vamos dizer assim, da religiosidade dela, original, que seriam os celtas, era a Ojibwe, onde ela se encontrava no estado de Ontário. Então, ela procurou os Ojibwe, foi aceita pelas mulheres Ojibwe, então ela se tornou, inclusive, reconhecida como avó, o que é um título muito importante. A avó é a que ensina, é como se fosse para nós assim a mestra, algo assim. Então, se alguém te chama de avó, avó Kelly, é porque naquela tradição você já pode ensinar.